Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilhacar, autor do livro do mesmo nome, que saiu pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais. E o tema do vídeo de hoje é cogumelos e mediunidade. Mas antes, para você que está chegando agora no canal, venha conhecer o canal Mediunidade Ayahuasca. Aqui é um canal de formação, então é interessante até que você veja os vídeos sequencialmente do primeiro até aqui. E se você gostar do conteúdo e quiser seguir nos acompanhando nos nossos estudos, você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, curte. Isso ajuda a rodar o canal para que ele possa chegar a um maior número de pessoas. Mas vamos lá. Assim, eu fiquei muito na dúvida, gente, se eu dava seguimento a um vídeo sobre o tema de hoje ou não. Porque o nosso canal é sobre estudos de mediunidade e estudos espirituais a respeito da Sagrada Medicina, a Ayahuasca, ou Daime. Né? Eu, quando coloco um vídeo sobre cogumelo, parece que eu estou fugindo um pouco ao estudo principal. Mas como tiveram muitos pedidos, eu resolvi fazer um vídeo único, espero eu, sobre o tema. A gente aqui, e aí antes de começar, eu tenho que deixar muito claro que esse vídeo é sobre uma outra substância. Eu não vou estar falando de a mediunidade aliada à ayahuasca, é algo que eu venho fazendo desde o primeiro vídeo e que eu vou seguir fazendo. Quando eu boto cogumelo no meio, eu estou falando de uma outra substância. E aí, ao falar de uma outra substância, existe um cartel de coisas ligadas a ela, assim. Que se eu fosse... E aí, para me falar sobre isso, eu tinha que abrir um novo canal, Cogumelo e Mediunidade, e falar disso lá, sabe? Eu não posso unir as duas coisas aqui. Ah, mas não são parecidas? Até um certo ponto são. Mas tem muita coisa diferente, assim. Antes de tudo, é preciso a gente contextualizar historicamente o uso de cogumelo, né? É muito provável que o uso de cogumelo para se entrar em estados alterados de consciência seja muito mais antigo do que a ayahuasca. Né? A gente tem registros do uso de cogumelos por tribos ancestrais, por xamãs assim, de eras remotas em todos os lugares do planeta Terra. Enquanto a ayahuasca é nativa aqui da América do Sul. Então, provavelmente, quase que com certeza, o cogumelo veio muito antes da ayahuasca. Até porque a gente está falando de um outro reino, né? Que é os fungos. Eles são um outro reino a gente sabe, a gente estudou lá, na minha época era sexta série, né? Do ensino, que não era ensino fundamental. Como é que era o nome na minha época? Era primeiro grau. A gente estudou os reinos, né? E os fungos, eles compreendem um dos reinos da natureza, assim. Historicamente, a gente também tem o registro da bebida soma, que era uma bebida... Eu já falei sobre ela aqui, se eu não me engano, foi no vídeo sobre ocultismo e ayahuasca, lá no início do canal. A bebida soma, ela era utilizada pelos antigos hindus, né? Lá no Tibete, e era uma bebida que proporcionava a expansão da consciência e a pessoa adquiria conhecimentos espirituais ancestrais, divinos. Então, a receita dessa bebida se perdeu. Né? Madame Blavatsky muito buscou e não encontrou. A probabilidade maior é que essa bebida soma era feita de cogumelo. Mas também não se tem certeza. Esse foi um estudo recente que chegou a essa conclusão. Eu, particularmente, tenho dúvidas se era cogumelo ou não, mas pode ter sido realmente. E aí você vai ver xamãs siberianos se utilizando de cogumelo, você vai ver aqui na América do Norte índios se utilizando de cogumelo, né? As tribos da América do Norte se utilizavam de cogumelos. Você vai ver os celtas, o povo celta europeu se utilizava de cogumelos, os druidas se utilizavam de cogumelos para entrar em contato com níveis superiores, né? As sacerdotisas celtas ali, principalmente entre os povos pictos da Ilha da Bretanha, né? A antiga Bretanha, se utilizavam de cogumelos para poder entrar em contato com a deusa e com seres superiores, e os registros falam que elas liam nas estrelas os arquivos acásticos muito antes disso ser estudado pela teosofia ou por qualquer outra ordem. Então você vê que existiu já no planeta toda uma ligação do uso de cogumelos a você conseguir elevar a sua consciência a níveis superiores.
Agora, algo que também estava muito bem descrito, necessitava de um treinamento para isso. Ninguém ia lá pura e simplesmente tomar o cogumelo e achar que ia ter uma elevação. Por quê? E aí a gente cai onde eu queria, né? Existe uma diferença brutal entre cogumelo e ayahuasca. E essa diferença, ela é psicoorgânica. Qual é a diferença maior que a gente pode ter? O cogumelo, ele pode causar alucinação. E alucinação mesmo, tá, gente? De você ver coisas que não existem. Que é uma coisa que a ayahuasca não vai causar. É muito mais difícil você controlar a sua mediunidade e o seu estado alterado de consciência no cogumelo do que na ayahuasca. É claro que isso depende da quantidade de cogumelo que você vai tomar, e existem espécies diferentes de cogumelo também. Eu estou falando de uma forma mais ampla, tá? Existe uma glândula chamada a glândula pineal. Ela fica no centro do nosso cérebro, entre os dois lóbulos do cérebro, exatamente no meio da cabeça. É uma glândula pequenininha. Ela fica na altura do nosso terceiro olho, lá no meio. A glândula pineal, ela obedece, né, ao chamado ciclo circadiano, que é o nosso ciclo biológico, de noite, dia, de alimentação. A glândula pineal, ela funciona de acordo com esse ciclo. E ela é chamada de glândula da mediunidade. Desde Allan Kardec até Chico Xavier, vários médiuns psicografaram mensagens de espíritos cientistas, né, cientistas que desencarnaram, falando que a glândula pineal é a glândula da mediunidade. É a glândula que é ativada no processo mediúnico. Até hoje, os cientistas não sabem direito como é que funciona a glândula pineal. Eles só sabem que se retirar ela, a pessoa morre. Papum, acabou. Então, ela é uma glândula meio misteriosa. Ela é pequenininha e misteriosa, assim. E essa glândula, ela é altamente ativada quando você toma ayahuasca. Porque se a ayahuasca abre o seu campo mediúnico de uma forma mais ampla, ela vai fazer o quê? Ela não vai desregular a sua glândula pineal e deixar ela doida. Ela vai simplesmente expandir os efeitos que a glândula pineal tem quando a gente está ligado à espiritualidade de uma forma maior, sob acoplamento. A ayahuasca, ela amplia. O cogumelo, ele desregula a glândula pineal. Dependendo da quantidade que você tomar, a sua glândula pineal, ela simplesmente vai ficar doida. Que é o que acontece quando você usa determinadas substâncias. Droga, a glândula pineal, ela dá uma pirada. Assim, o uso de algumas substâncias, cocaína, crack, algumas drogas sintéticas, acaba pifando a sua glândula pineal. Ela perde a capacidade de ligar com a espiritualidade maior. E não tem conserto não, tá, gente? Assim, é por isso que algumas pessoas que são viciadas em drogas, né, que acabaram se viciando, e mesmo depois de parando e buscando um caminho espiritual, não conseguem mediunizar. Isso é, de certa forma, comum. Assim. O uso excessivo de substâncias que, de uma certa forma, intoxicam o corpo, eles acabam embarreirando e, por vezes, definitivamente, a mediunidade de acontecer. E o cogumelo, isso não vai acontecer com o cogumelo, mas o cogumelo ele vai causar um distúrbio na sua glândula pineal, a ponto de você confundir as coisas e ter alucinação. A alucinação é quando você vê coisas que não existem e quando você perde completamente a sensação de tempo e espaço. Isso não acontece com a ayahuasca, mas acontece com o cogumelo. O cogumelo é uma substância perigosa, entre aspas, para se usar. Assim, para você utilizar ele, ter uma vivência, uma experiência espiritual, você tem que saber qual é a quantidade que você está tomando, qual é a espécie de cogumelo que você está tomando, e você ser orientado por alguém que sabe o que está fazendo. Então, ele é muito mais... Você tem que ter uma prudência muito maior com ele do que com a ayahuasca. E qual é o problema que está acontecendo atualmente? Assim, as pessoas estão se utilizando de cogumelo de forma recreativa. Então, aquilo que serviu durante eras para que os nossos antepassados se ligassem com a espiritualidade e obtivessem um autoconhecimento e uma autotransformação, iniciassem um processo de iluminação, agora se usa para a pessoa ficar numa nice, igual eu ouvi. Eu fui participar de um trabalho de ayahuasca, num grupo livre, que durou a noite toda.
E no dia seguinte o lugar era lindo, tinha uma cachoeira, as pessoas foram para a cachoeira. E aí as pessoas começaram a usar cogumelo. E aí eu perguntei por quê, assim, por que estavam usando, era algum ritual. Não, a gente vai ficar aqui na cachoeira de boa, curtindo uma ondinha legal. Então, repara que isso é um desvirtuamento total do que é para ser sagrado, utilizado num momento mágico, numa hora adequada, né? Com um propósito iluminador, de autoconhecimento. Não, assim, as pessoas estão usando para poder ficar curtindo uma ondinha, botar uma musiquinha. Assim, definitivamente, isso não é legal, isso não faz bem, e isso quebra o protocolo do sagrado. A respeito do uso mediúnico do cogumelo, qualquer substância que você tomar que vai te deixar mais sensível, ela vai provocar uma mediunidade mais à flor da pele. Então, todas as substâncias que te tornam mais sensíveis, elas são mediúnicas. Inclusive o álcool. Vocês já viram pessoas que um churrasco de família, aí tem sempre aquela tia que xaropa no mé e recebe uma pombagira no meio da festa. Vocês já viram isso acontecer? Aqui no Rio de Janeiro, isso, de uma certa forma, é comum, assim. Então, já aconteceu na minha família, inclusive. O álcool abre portas para a mediunidade. Se o álcool abre, qualquer outra coisa vai abrir. Assim, o tabaco, o rapé, o cogumelo, né? Então, é claro que a substância que te abre, seja sensoriamente, seja emocionalmente, psiquicamente, ela vai abrir para coisas invisíveis que estão ao seu redor. E isso é um processo mediúnico, assim. O cogumelo ele vai abrir para a mediunidade? Vai. É o fator principal dele? Não. Cogumelo é um fungo. Os fungos eles estão ligados a todo o reino mineral e vegetal. Quem já tomou cogumelo no ambiente de natureza, você percebe com uma propriedade muito maior do que a ayahuasca que você está ligado, que você tem raízes com tudo ao seu redor. É como se você pertencesse também àquele reino e fizesse sinapses com ele. É algo muito interessante, assim. É um tipo de mediunidade muito mais de ligação com os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, do que propriamente com o reino espiritual humano. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Assim, E aí, gente, o ideal é que você tenha alguém que te oriente. Em qualquer caso, seja de ayahuasca, de cogumelo, ao fazer o uso de alguma substância dessa para se integralizar espiritualmente, tem que ter alguém que você tenha confiança e que conheça o processo de ida, de volta. Ainda mais o cogumelo, porque a ayahuasca ela tem um começo, meio e fim mais bem definido. Você toma, você vai ter o pico da força, a coisa vai passando e quando encerrar o trabalho, você ainda pode estar mais sensível, mas acabou. O cogumelo ele tem muitas idas e vindas. Justamente por quê? Porque a glândula pineal fica doida. Então aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem que ter alguém para administrar isso, entende? E assim, para finalizar esse processo, assim, eu quero dizer algo que existe um regulamento, uma lei que permite o uso da ayahuasca a nível religioso, né? Não existe o mesmo para o cogumelo. E sim, isso é importante. Eu já falei aqui no meu vídeo de política, ayahuasca e política, que da mesma forma que nós somos cercados pelo invisível espiritual, nós estamos também conectados pelo invisível político e social. E é importante que a coisa esteja ligada. A nossa vida ela é feita de elos de uma corrente. Esses elos estão todos interligados. Se a sua vida é de trabalho, financeira, não está legal, isso vai implicar em todo o resto da sua vida. No social, no familiar, na sua saúde, no espiritual. E todos os elos têm que estar bem equilibrados. Assim. Se a sua vida espiritual não tá legal, vai implicar em todo o resto. E por aí vai. Se a sua vida sexual não tá legal, vai implicar em todo. Então, os elos da nossa corrente, que nos compõem, né, a nossa coluna vertebral, ela tem que estar bem equilibrada. Assim. E esses vários elos têm que estar no mesmo nível de equilíbrio. Então, é importante ter uma regulação político-social para o uso daquilo. E eu não tô falando de preconceito, porque preconceito vai ter sempre, assim. Eu tô falando realmente, tipo assim, tá, eu tô usando isso. O que que regula isso? Existe um corpo doutrinário que regula isso? Existe um corpo sacerdotal que regula isso? Existem experiências descritas sobre como usar? Assim, tudo isso tem que ser pesquisado, sabe? Você não pode simplesmente se jogar de cabeça. Quer dizer, não pode. Você pode. Você só tem que ter cuidado com as coisas.
Esse caminho da ayahuasca, do cogumelo, trilhando numa jornada espiritual, você tem que ter sempre muito cuidado. E eu já falei isso aqui também. O Padrinho Sebastião recebeu um hino falando sobre cuidado. Cuidado, cuidado. Tem que ter cuidado. Sabe por que você tem que ter cuidado? Porque você está tomando algo que mexe com o seu organismo. Não é à toa que existe uma lei que fala que pessoas que têm problemas de surto, esquizofrenia, qualquer problema psiquiátrico, não pode tomar. Não pode tomar ayahuasca, não pode tomar cogumelo. Porque é um caminho sem volta. A pessoa está arriscada aí e não voltar mais, ou voltar com muito mais dificuldade. Assim. Então, isso tem que ser obedecido à risca. Assim, gravar um vídeo falando sobre cogumelos e mediunidade pode ser problemático do nível que é. Ainda não existe um estudo de mediunidade aliado ao cogumelo. Não tem. Sobre ayahuasca e mediunidade, tem muito pouco. Meu livro foi o primeiro. Você imagina sobre cogumelo e mediunidade. É muito mais raro, sabe? Até porque não existe um centro que trabalhe com cogumelo. Aqui a gente faz uma sessão de cogumelo umbanda. Vocês já ouviram falar disso? Não, porque não tem, né? Então, é algo que, por mais que na ancestralidade do planeta Terra seja já usado, muito antes dessa conformação geográfica de continentes, é algo que ainda engatinha e é para poucos. Tome cuidado com tudo que é muito disseminado, assim, sabe? A partir do momento que a coisa vira oba-oba, é porque já entrou um problema ali. E a gente vê isso, inclusive, na ayahuasca. Assim, hoje em dia, a gente vê comércio de ayahuasca. Então, que também já falei sobre isso no nosso vídeo de política. Então, esse vídeo sobre cogumelos, ele não quer esgotar o assunto, não se pretende a isso. E também é um vídeo para me dizer que, olha, para me gravar um novo vídeo sobre isso, vai depender muito, porque não é muito a minha alçada, tá? Nem a nível de estudos e pesquisas, nem a nível de conhecimento. Eu acho que a gente tem que... Eu vou me guiar primeiro no estudo do Daime da Ayahuasca. Esse é mais importante, porque tem mais gente tomando, tem mais gente pedindo auxílio, tem muita coisa para clarear ainda. O cogumelo, eu deixo para outro estudioso, que seja melhor do que eu. Jagubers e rainhas, e hoje eu tenho aqui uma coisa especial para mostrar para vocês. Essas artes belíssimas do artista aqui do Rio de Janeiro chamado Tiago Toshi. Tiago Toshi é grafiteiro, pintor, artista plástico e tem um trabalho incrível sobre etnografite, assim. Essas artes aqui ele está vendendo. Você vai na página dele aqui no Instagram e fala com ele, você vai enxergar, vai ver as possibilidades inúmeras de coisas belíssimas que você pode usar em quadro, em camisa, em estampa. Vai lá, fala com ele, porque eu fiquei encantado quando ele me mandou. E o Tiago tem uma característica muito legal que faz dele um artista muito especial, que é fazer aniversário junto comigo dia 13 de dezembro. Além disso aqui maravilhoso, a gente diz que 13 de dezembro, por ser o dia de Santa Luzia, que é a padroeira dos olhos, dá olhos especiais para quem nasce no dia dela. Olha que os olhos especiais de Tiago fizeram. Vai lá, que vale a pena. Jagubers e rainhas, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu queria dizer que se vocês estão gostando do conteúdo, aqui a inscrição é livre e iluminada pelo nosso psicodelismo fundamental superior. Então dá um joinha, faz uma pergunta, comenta. É muito importante a resposta de vocês e eu fico muito feliz. E, gente, eu queria falar uma coisa aqui, assim. Nem de longe eu tenho a pretensão de ter a resposta de tudo, tá? Tem muita gente me mandando pergunta, seja no aberto, seja no particular, pelo Instagram principalmente, assim. E às vezes a pessoa fica meio frustrada de eu não ter uma resposta precisa sobre o que ela está passando. Mas é claro que eu não vou ter, assim. Nós somos organismos únicos. E a nossa experiência com a ayahuasca também vai ser. Então, tem coisas que a pessoa precisa meditar e pesquisar para chegar a uma conclusão. Não sou eu que vou dar a resposta para ela, porque também não é para ser desse jeito, assim. Nem eu e nem nenhum outro padrinho, xamã, sacerdote. A pessoa tem que chegar à conclusão sobre aquilo. E às vezes isso é um processo que demora, sabe? A nossa humanidade com um celular na mão que tem resposta para tudo em 1, 2, 3 segundos, que é resposta para tudo na vida diária também, que é resposta para tudo nas experiências de ayahuasca. Calma, calma, a resposta virá. Se não for agora, vai ser daqui a uma semana. Se não for daqui a uma semana, vai ser daqui a um mês.
Se não for daqui a um mês, vai ser daqui a um ano. Se não for daqui a um ano, vai ser quando você estiver no seu leito de morte. Ah, meu Deus, agora eu entendi aquele trabalho que tive em 1995. E morreu. Mas morreu tendo a experiência de ter entendido. E isso é que importa, tá bom? Mas eu vou tentar ajudar no que for possível. Vamos juntos.